Oi pessoal, meu nome é Eliane, eu sou enfermeira especialista em enfermagem e nefrologia e especialista em enfermagem e transplante. E hoje nós vamos conversar sobre dois órgãos imprescindíveis e fundamentais para o nosso organismo, que são os rins. Nessa aula vamos abordar as funções renais, anatomia macroscópica e microscópica dos rins, estrutura e funcionamento dos néfrons, papel regulador, como é produzida essa urina durante todo o seu trajeto, e o papel dos rins, que é a função de filtrar o sangue do nosso organismo. Os rins, eles fazem parte de um sistema chamado urinário ou excretor. Sua principal função é auxiliar na homeostase do nosso organismo, controlando a quantidade de fluidos corporais e as substâncias circulantes que entram no nosso organismo. E quais são as funções básicas, principais desse sistema? Eles vão agir na eliminação de excretas, tudo que o nosso organismo não absorve vai ser rejeitado pela urina, a regulação do pH ácido-base, a homeostase, que vai ser o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo. Eles vão controlar a pressão arterial e vai agir na eliminação de substância tóxica, como a amônia, a ureia e o ácido úrico, entre outras substâncias. O rim, ele tem a função endócrina no nosso organismo. Lembrando, nem todos os órgãos secretam hormônios ou substâncias semelhantes. Fazem parte desse sistema. Por exemplo, o rim. O rim, ele produz dois hormônios. Ele produz o hormônio da eritropoetina, que vai agir estimulando nossa medula óssea a produzir as células sanguíneas, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos. A renina, que é outro hormônio, ela vai ajudar a controlar a pressão arterial. Ela vai agir no balanço do sódio do nosso organismo. E temos a vitamina D. O fígado, ele estoca a vitamina D quando o organismo tem necessidade. Uma parte desse depósito é transportada até os rins, transformando em calcitriol, que é realmente a forma ativa da vitamina D. E também ela vai concentrar as concentrações de cálcio e fósforo no nosso organismo. E ela também é muito importante e fundamental para a melhora da força da contração muscular no nosso corpo. Como é formado esse sistema urinário? O sistema urinário, ele é formado pelos dois rins, dois ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Como é a anatomia dos rins? Os rins, eles são órgãos pares, de coloração vermelho amarronzada, parecido com o formato de um feijão. E ele está localizado na parte posterior e superior da cavidade abdominal, um de cada lado da coluna, e ficam atrás do peritônio. O peritônio é uma membrana que reveste todas as vísceras abdominais, protegendo essas vísceras. Ele mede aproximadamente de 11 a 13 centímetros, né, dependendo de indivíduo, e ele tem um formato aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Fecha a mão assim, ó, vai ser mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Claro que depende de pessoa para pessoa, da criança é menor, do adulto vai ser maior. E ele é composto fisicamente, ele é composto por uma face anterior e uma face superior. A face anterior está voltada para a parte da frente do organismo e a face posterior está voltada para trás do indivíduo. Ele possui dois polos, inferior e superior, borda lateral, que é convexa, medial, e
a côncava. Na borda medial côncava, aqui ó, borda medial côncava, a gente observa o ilho, bem lá no meio mesmo, medial, bem no meiozinho do rio mesmo. O ilho renal, que é uma depressão onde penetra o pedículo renal, que são estruturas que entram e saem do rim e conecta ao restante do corpo, que são as artérias renais e veias, a pelve renal e os vasos linfáticos. Ó, então eu tenho o ilho, aqui eu tenho a artéria renal, a veia renal e a pelve renal. A pelve renal é uma estrutura que vai conduzir a urina que está sendo produzida nos néfrons até os ureteres. Aqui, ó, ureter. Até os ureteres. E a gente vai ver sobre a eliminação de excretas. Essas excretas são eliminadas o CO2, H2O, os sais, a amônia, a ureia e o ácido úrico. Os rins controlam o pH ajustando a quantidade de HCO3, que é excretada ou absorvida. A reabsorção de HCO3 é equivalente a excretar os íons mais livre. As alterações na manipulação do ácido base renal ocorrem horadias às alterações do ácido base. O HCO3 no soro é filtrado à medida que atravessa o glomérulo. Então, a homeostase, o que é a homeostase? A homeostase vai ser o equilíbrio dinâmico do nosso corpo. Ela vai controlar o equilíbrio hidroeletrolítico, né? O rim, ele vai fazer o controle da pressão arterial. Então, os rins, ele regula a pressão arterial. O volume de plasma sanguíneo consequentemente regula a nossa pressão arterial. O volume de sangue, quando aumenta, a pressão arterial aumenta também. Aumenta a produção de líquido para eliminar o excesso de líquido, porque haja o controle e a regulação da pressão arterial. Então, quando a pressão arterial está elevada, a tendência, quando os líquidos aumentam, ficam acumulados no nosso organismo, a pressão arterial tende a aumentar. Pressão arterial muito baixa, os rins retêm esse líquido corporal para tentar manter esses níveis corporais aceitáveis. Então, quando a pressão arterial está baixa, o que o rim vai fazer? Ele vai reter líquido para tentar manter essa pressão em níveis normais. E os rins regulam a concentração de produtos no metabolismo celular. Conforme as células vão funcionando, elas vão produzindo resíduos que precisam ser eliminados do nosso organismo. O CO2, o gás carbônico. O CO2, o gás carbônico, o gás carbônico não vai ser eliminado pelos rins. Conforme nossas células vai funcionando, ele produz o gás carbônico como resíduo. Esse gás carbônico vai ser transportado pelo sangue para os nossos pulmões, para ser eliminado através da respiração. Então, a única substância que os rins não vai ser eliminado, vai ser o gás carbônico, que ele é eliminado através da nossa respiração. Outros produtos
são as excretas nitrogenadas, que são produzidas decorrente do metabolismo das proteínas. Os principais resíduos produzidos pelas células são a amônia e o ácido úrico. A amônia é extremamente tóxica para o nosso organismo. A amônia no fígado, ela é transformada em ureia através de uma sequência de reações químicas, que vai ser conhecido como o ciclo da ureia. A gente não vai entrar em detalhes nesse ciclo, porque ele é muito complexo, ele é muito grande. Então, assim, não tem como a gente, quem tiver curiosidade aí de ler, que leiam, que é muito interessante também. Outro produto é a creatinina, que é formada da degradação muscular. Cada vez que o nosso músculo contrai, eles produzem uma certa quantidade de creatinina, que é eliminada pelo nosso organismo de forma constante e é utilizada como um dos parâmetros para avaliar a função renal. Além de eliminar as substâncias tóxicas que não podem ficar no nosso corpo, os rins também eliminam as substâncias tóxicas que nós ingerimos como medicamentos e drogas. Os rins eliminam não só o que é necessário para o nosso corpo, eles eliminam também substâncias que são importantes para o nosso organismo, mas que não podem estar em excesso, que precisam ser mantidas em níveis ideais. Acontece com os nossos eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato. São importantes para o bom funcionamento do organismo, mas que não podem acumular. O rins controla esses eletrolitos no nosso organismo. Os rins, eles regulam também o pH plasmático, o nível de acidez no nosso sangue através dos íons. Então, os rins, eles vão controlar tudo que entra, toda substância tóxica e não tóxica, tem que ter um nível para poder ser controlado, para poder manter esse equilíbrio no nosso organismo. O sistema renal, ele exerce várias funções e uma delas, a principal, é a função de auxiliar na homeostase. O que é a homeostase? Já falei com vocês. A homeostase vai ajudar no equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo. Ela, que vai fazer o controle no volume e na composição do sangue, realizando a remoção também e restauração da quantidade de solutos e água que a gente consome, que é ingerido pelo nosso organismo. Ele vai controlar a pressão arterial, foi o que eu acabei de falar com vocês. Quando o volume de sangue aumenta, a tendência da pressão arterial é aumentar. O rins precisa aumentar a produção de urina para que esse excesso de líquido corporal seja eliminado. Então, quanto mais líquido eu ingerir, mais vai aumentar a produção de urina, porque os rins precisam eliminar essas substâncias que contém no nosso organismo. Quando a pressão arterial está muito baixa, os rins tendem a reter esse líquido. Por quê? Se a minha pressão está muito baixa, eu vou reter líquido. Eu retendo esse líquido, eu vou tentar manter a minha pressão em níveis aceitáveis. Os ureteres, eles vão coletar a urina formada nos rins e transportá-la até a bexiga urinária. A função dos ureteres, então, é transportar a bexiga, transportar a urina até a bexiga. A bexiga é uma bolsa muscular, ela é elástica, né? Ela contrai, e onde vai desembocar os ureteres, onde vai armazenar
a urina, porque a gente precisa, é como se fosse o saco. A gente precisa de um lugar para poder urinar, para poder manter essa urina. Já pensou se a gente não tivesse bexiga, se ficasse só pingando? Por isso que a gente tem essa bexiga, para poder controlar essa urina, esse xixi que vem do nosso corpo. A uretra é o tubo muscular que conduz a urina da bexiga ao meio externo. Quer dizer, então, ela passa pela bexiga, que vai passar na uretra, que vai ser eliminada, né? E localiza-se na cavidade pélvica. Bexiga localiza na cavidade pélvica. Agora, a gente vai ver a anatomia macroscópica dos rins. Como esse rim é formado? Vamos ver a parte interna dos rins. Isso aqui é muito complexo, é muita coisinha, né? Só que a gente não vai falar de todas as partes, porque são muitas coisas. Então, a gente vai fazer o que for mais importante para ser falado. A parte interna. Aqui a gente tem a parte externa e aqui a gente vai ter a parte interna. Um rim que está seccionado, isso aqui é um rim seccionado. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um rim seccionado. Um rim, a gente observa aqui algumas estruturas altamente, tonicamente, eles são divididos aí numa parte mais externa, né? Anatomicamente, eles são divididos aí numa parte mais externa, denominada córtex. Córtex. Ó, o córtex vem da palavra latim, significa casca. Então, eu vou ter o córtex. Uma parte mais interna, denominada medula renal. Ó, aqui eu vou ter a medula renal. Na medula renal, vem em formato de uma pirâmide. Olha aqui para vocês verem. Mesma coisa de uma pirâmide. Ó. Intercalados por espaços que chamamos de coluna renal. Aqui, ó, todos esses espaços aqui são chamados de coluna renal. Aqui, ó. Cada pirâmide se projeta no interior uma pequena depressão que se chama cálice menor. Ó, os cálices menores são esse aqui, ó. Esse amarelinho, esse emaranhado aqui, ó, são os cálices menores. A urina que está sendo produzida nos rins desemboca nos cálices menores. Os cálices menores. Aqui a urina já saiu das pirâmides e está sendo produzida aqui, ó, nos cálices menores, onde se unem e formam as estruturas maiores, onde se formam a pelve renal, a forma de um funil. Ó, a pelve renal, em forma de um funil. Agora a gente vai ver como são os vasos sanguíneos renais. Como é formado essa estrutura vascular dos rins? Então vamos ver como são a estrutura vascular do rim. Todo o sangue do corpo precisa passar pelos rins para ser filtrado por eles. Os rins precisam de uma estrutura vascular muito bem organizada para que esse sangue todo do corpo consiga passar por eles.
para que eles possam fazer seu papel de filtrar, esse sangue é formar a urina e controlar toda a substância circulante no nosso organismo. O sangue entra pelos rins através da artéria renal. Aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó, na artéria renal, que vem da aorta abdominal. Essa artéria já vem da aorta abdominal, lá de trás. E lá dentro do rim se divide em artérias interlobulares. Aqui, ó, artérias e veias interlobulares, são essas aqui, que passam entre as pirâmides renais. Aqui estão as pirâmides, então eles vão passar por toda a pirâmide renal, através das colunas renais. Então, eles vão passar na pirâmide renal através das pirâmides renais. Através das colunas renais, né? Passou nas pirâmides e vai passar nas colunas renais. As artérias interlobulares se dividem nas artérias arqueadas entre o córtex e a medula renal. Aqui, ó, a medula renal e o córtex. Nas artérias arqueadas ramificam inúmeras artérias interlobulares, que então vai ficar as artérias interlobulares, olha lá, elas se ramificam, que se distribuem no interior do córtex. Aqui, ó, o córtex é toda essa estrutura aqui, ó. Lembra? O córtex é como se fosse a capa, do latim vem de capa, de casca. E subdivide nas arteríolas diferentes, que são vasos sanguíneos que vão entrar dentro dos nossos néfrons. Ó, os néfrons é esse aqui que a gente vai ver mais pra frente detalhadamente. Os néfrons, eles são as unidades funcionais do nosso rins. Depois de todo esse processo aí que foi formado, ele é drenado para a veia cava inferior. Para a veia cava inferior, que vai para o ureter. Agora a gente vai ver a estrutura microscópica dos rins. O néfron é a unidade funcional do nosso rim. É onde vai ser produzida a urina. Por isso que o médico que cuida dos rins é chamado de nefrologista, por causa desses néfrons. Os néfrons, então, são a unidade funcional dos nossos rins, efetivamente responsável pela filtração dos nossos sangue, formando a urina. Temos aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim. Imagina um rolo de linha, um rolo de emaranhados de linha, aquilo ali todo enrolado. Aquilo ali, tipo um novelo de linha mesmo. Os néfrons são formados por estruturas tubulares e nos vasos sanguíneos chamados capilares. Olha lá. Aqui eu tenho néfron, aqui são os capilares, são emaranhados de capilares, mais de 1 milhão de capilares. Peritubulares. O corpúsculo, um emaranhado de vasos sanguíneos, que vai ser esse aqui lá no glomero, ó, que vai
sanguíneos, que é formado a partir da arteríola aferente. Então, aqui está a arteríola aferente, que vai formar esse enovelado aqui de capilares, denominado glomérulo. Isso aí que vai ser o glomérulo, é onde vai ser filtrada a urina, que vai retirar todas as substâncias do nosso organismo. Esse glomérulo, ele está envolvido por uma cápsula chamada cápsula de Bowman. É essa cápsula aqui, ó, e é essa cápsula aqui que envolve todo o glomérulo, é chamada de cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular também. O sangue que entra nos rins chega no glomérulo e vai ser filtrado, que nós chamamos de filtração glomerular. Passando pelo túbulo contorcido proximal, depois passa pela alça de Henle, essa aqui, ó, a alça de Henle. É só esse pedacinho aqui que vai ser a alça de Henle, ó, só esse pedacinho fininho. E uma parte ascendente passa pelo túbulo contorcido distal, ó, o túbulo contorcido distal, que vai ser esse aqui. Então, eu tenho o túbulo proximal e o túbulo distal. Terminando, drenando o túbulo coletor ou ducto coletor, coletando a urina. Então, depois que a urina ela passa pelo glomérulo, vem passando, passa pelo túbulo proximal, passa pela alça de Henle. Depois que ela passou pelo túbulo, pela alça de Henle, ela vai seguindo, passa pelo túbulo distal, desemboca e vai parar no ducto coletor. Como a gente vai ser essa formação dessa urina? Agora a gente vai falar da formação da urina, filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. A formação da urina envolve um processo complexo de filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. Ela é um subproduto da atividade renal. Isso aqui é uma anatomia macroscópica de um glomérulo. Um rim que está seccionado, a gente observa aqui algumas estruturas anatomicamente. Eles são divididos aí numa parte mais externa, denominada córtex. Em latim, que vai ser a casca, né? Uma parte mais interna, denominada medula renal. Na medula renal, tem uma formação de uma pirâmide renal intercaladas por espaços que chamamos de coluna renal. Lembra? A gente já reviu isso aí mais pra frente. Mas eu tô dando uma pincelada aqui com vocês para vocês não esquecerem, porque é muito complexo esse sistema urinário, é muito cheio de muito detalhezinho. Aqui é só um desenho mostrando pra gente como que vai ser essa filtração glomerular, reabsorção e de substâncias úteis. Aqui eu tenho a arteríola aferente, é onde o sangue entra, aqui passa pelo glomérulo, aqui o sangue vai haver uma pressão hidrostática, onde ele vai filtrar, né? Já começa a filtrar aí o sangue, onde já começa a haver a filtração e já começa a haver a reabsorção e eliminação. Aqui é um glomérulo
Ó, são os capilares, aqui está entrando sangue e aqui está saindo sangue. Então, é uma constante. O sangue entra, são filtrados, tem uma pressão hidrostática, o sangue sai e retorna para o nosso organismo. Aqui é um trajeto da circulação renal e formação da urina. Então, o sangue vai entrar pela artéria aorta, passa pela artéria renal, arteríola aferente, pelo córtex, entra no glomérulo, onde vai ter a filtração, a cápsula de Bowman, onde é filtrada o sangue glomerular, onde se inicia a produção de urina. No túbulo contornado ou contorcido proximal, vai haver a reabsorção, passa pela alça de Henle, vai haver a reabsorção e secreção, então ele vai reabsorver e vai excretar ao mesmo tempo, passa pelo tubo coletor, pelo cálice, vai pelo bacinete, que vai desaguar no ureter, na bexiga, e onde a urina ou filtrado glomerular é enviado pelo meio externo. Aqui, só por curiosidade, a filtração da taxa glomerular, porque a gente não vai entrar em detalhe, porque isso aqui é feito, é o médico que faz, o nefrologista que faz, quando o paciente começa em diálise, ou quando ele faz um acompanhamento no tratamento conservador. Então, ele vai fazer essa taxa aí para ver como que está o funcionamento dos rins, para ver como que ele está, a porcentagem que esse rim está filtrando as suas taxas de urina. Então, é o volume filtrado produzido pelos rins por minuto. Então, isso aqui vai ser, ele vai verificar como que esses rins estão filtrando essa taxa de urina por minuto, né? Na mulher vai ser de 150 ml por minuto, no homem vai ser de 125 ml por minuto. Equivale a aproximadamente 7,5 mil litros por hora, ou 180 litros por dia. O volume médio de sangue no corpo é 5 litros, dependendo do tamanho da pessoa. Ocorre na cápsula glomerular, que consiste no extravamento de parte do plasma sanguíneo do glomérulo renal para a cápsula glomerular. Esse líquido extravasado já é o filtrado, já é a urina. Aqui a gente vai ver a reabsorção tubular. A reabsorção tubular é a passagem de grande parte da água e soluto dos tubos renais de volta para a circulação sanguínea. Então, depois que tudo foi filtrado, meu organismo eliminou o que não me era aproveitado, ele vai ser eliminado. O que é aproveitado vai ser devolvido ao meu sangue. 65% dessa absorção ocorre no túbulo proximal. E o material proveniente da filtração segue para os túbulos renais, onde ocorre a reabsorção. Nessa etapa, as substâncias importantes que não devem ser perdidas são reabsorvidas. Quais são as substâncias que vai ser reabsorvidas? Vou dar uns exemplos aqui. Glicose, que a gente precisa, o sódio, que a gente precisa, né? Fósforo, tudo que a gente precisa vai ser reabsorvido. Quase 99% da água filtrada no corpúsculo, por exemplo, é absorvida. Então, toda a água é reabsorvida no nosso organismo. A reabsorção verificada para a glicose e aminoácidos também são os maiores solutos que são reabsorvidos, a glicose e os aminoácidos. A secreção tubular vai ser o transporte de substâncias do sangue para os túbulos renais. Na alça de Henle e no tubo distal, substâncias também são reabsorvidas. Além da reabsorção, ocorre a secreção no túbulo renal, que é um processo oposto à reabsorção. Na secreção, as substâncias presentes nos capilares são lançadas no interior do túbulo renal,
o que garante a sua eliminação pela urina. Aqui a gente vai ver a reabsorção e secreção tubular. Aqui a gente tem uma apresentação da reabsorção e secreção tubular. A cápsula glomerular, o túbulo proximal, a alça de Raynaud, o túbulo distal e o ducto coletor. A grande quantidade de solutos que são reabsorvidos, como potássio, o sódio, no túbulo proximal, que também faz o equilíbrio do ácido básico no controle do pH sanguíneo. Então, aqui a gente sabe que eu vou ter arteríola aferente. O sangue entra pela arteríola aferente, vai haver uma pressão hidrostática entre os capilares e a cápsula de Bowman. Nessa pressão hidrostática já vai acontecer a filtração. Isso vai ser lá nos glomérulos, no enovelado de capilares. Aqui houve a pressão e já vai começar a passar os resíduos para o fluido tubular, para os túbulos. Feito essa pressão hidrostática, vai acontecer a reabsorção lá no túbulo. Passou pelos túbulos ou ducto renal, vai haver a secreção. Tem essa secreção, é onde vai ser eliminada, é onde vai acontecer o xixi, vai ser a urina. Aqui, nessa pressão hidrostática, o que vai acontecer aqui vai entrar na minha corrente sanguínea, vai voltar para o sangue. O que foi absorvido, o que o meu organismo precisa nessa pressão, que foi reabsorvido, entra pela arteríola eferente, que vai ser o que foi reabsorvido pelos capilares peritubular. Então, o sangue entra pela arteríola aferente, faz todo esse processo de reabsorção-secreção pela pressão hidrostática. Teve a pressão hidrostática aqui, que foi reabsorvido, volta para o meu sangue pela arteríola eferente. Então, o filtrado, ele vai conter. Aqui são substâncias úteis ao meu organismo. Depois que o glomérulo ele fez todo o processo de filtração lá pela pressão, ele vai reaproveitar a água, a glicose, as vitaminas, os aminoácidos e os sais minerais. E as substâncias tóxicas que eu não preciso, que tem que ser eliminado pela urina, vai ser a ureia e o ácido úrico. E da cápsula glomerular, o filtrado passa para os túbulos renais. As substâncias tóxicas ou residuais, como a ureia, o ácido úrico, o excesso de sais minerais e um pouco de água, permanecem nos túbulos renais, formando a urina. A principal excreta humana é a ureia, que é formada principalmente no fígado, vocês lembram? Sendo filtrada pelos rins e eliminada na urina ou pelo suor. O suor também são eliminados, as impurezas, né, do nosso organismo. Então, resumindo até aqui, eu tenho a urina é formada nos rins, a urina sai dos rins passando para os ureteres, a urina é armazenada temporariamente na bexiga e, por último, a urina é expelida para o meio externo através da uretra. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem aqui melhor. Aqui, ó, só explicar mais uma coisa aqui para vocês.
Aqui, ó. Voltar aqui nesse desenho. Vou dar mais uma explicaçãozinha, que esse desenho tá melhor para vocês entenderem. Aqui, ó, a grande quantidade, aqui, ó, a filtração glomerular. Então vamos lá, artéria eferente. O sangue entra pela artéria eferente, que está aqui, pela artéria eferente. Lembrando, a gente tem a artéria eferente e a artéria aferente. A artéria ou aferina, a mesma coisa. Aqui, ó. Então, o sangue está entrando pela arteríola aferente, que é esse aqui, ó. Entrou pela arteríola aferente. E aqui eu vou ter a cápsula glomerular, ou espaço de Bowman. Vai ser a cápsula glomerular, onde vai acontecer a pressão hidrostática. A grande quantidade de solutos que são reabsorvidos estão no túbulo proximal, que eu vou ter aqui, túbulo proximal, onde vai acontecer a reabsorção, vai ser reabsorvido a água, por exemplo, né, o sódio, por exemplo. Na alça de N descendente, aqui ó, alça descendente, a alça nefrética, a alça de N, há bastante absorção de água, onde vai ser mais absorvido água, e o cálcio também. A alça ascendente de N, que vai ser essa aqui, a alça descendente de N, é praticamente impermeável à água, que vai ser essa aqui. Absorve diversos íons e vai ter a reabsorção de água. No túbulo distal, vai haver uma secreção de potássio e hidrogênio, aqui, ó. E reabsorção de alguns íons importantes. No ducto coletor, é o mecanismo do ácido básico, é onde vai controlar o pH da urina. E onde a urina é formada e vai ser secretada, que vai para a ureter e ser secretada. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aí vai meu e-mail